O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na próxima segunda-feira terá a votação da alteração do estatuto do clube. Até o presente momento, havia alguns meios para pessoas concorrerem à presidência do clube. Teria que ter 2 anos de sócio, depois ser aprovado como conselheiro, ter 1 ano de conselheiro do clube e aí sim estaria apto a concorrer a presidente. Como ninguém quis colocar uma chapa, vai ser feita a alteração do estatuto para retirar algum desses itens e aí sim, pessoas que não são conselheiras possam concorrer e ser presidência do Clube Esportivo. O Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito, foi o único que manifestou interesse em assumir o clube, porém ele não tinha os 12 meses, 1 ano de conselheiro do clube, mas vamos ver como é que serão as alterações, como é que vai ficar, e aí sim, na próxima segunda, vamos ter a certeza do que precisa para ser presidente do Clube Esportivo. E o atual presidente do Conselho Deliberativo, Jauri Peixoto, está falando da aprovação do estatuto e também da alteração para que pessoas de fora possam concorrer à presidência do clube. A ideia, em princípio, era esta, mas o Conselho entendeu que tinha que alterar o Estatuto. Então nós fomos pelo caminho mais seguro, para evitar que tivesse qualquer problema no futuro próximo aí, tornando a eleição não legítima. Então é mais seguro e nós fomos pelo caminho mais seguro. Penso que a decisão foi acertada, nós damos 3 dias para fazer as alterações. Na próxima segunda-feira nós vamos votar na Assembleia essa alteração e imediatamente vamos chamar novamente a eleição e aí estará certamente habilitado. Vamos ver o que essa comissão vai produzir na alteração do Estatuto. Nós vamos fazer uma abertura universal. Fica aberto para qualquer conselheiro. Eu não sei qual é a cláusula de barreira que eles vão votar. Eles vão amenizar algum tipo de dificuldade, mas vai ter critério, né? E o critério vai ser submetido ao Conselho. Falando do futebol do interior, na última segunda, lá na sede da Federação Gaúcha de Futebol, foi feita uma reunião com os treinadores do interior gaúcho. Essa para fazer algumas mudanças, para fortalecer a categoria, mas também pensando no campeonato gaúcho. Claro que não terá mudanças já para o ano que vem, devido ao estatuto do torcedor não permitir isso, mas para os próximos anos foi dado algumas ideias de começar em março e ir até dezembro, fazer um campeonato gaúcho maior da primeira divisão, tirando o Grêmio, Inter, Brasil de Pelotas e Juventude, deixar fora, e aí fazem o campeonato gaúcho com as demais equipes, e as 8, mais 8 equipes se classificam, se juntam com essas 4, e as 3 últimas são rebaixadas. Mas o que chama a atenção é como será feito o aumento das equipes. Na primeira divisão, será as que já estão, e também quem tem estrutura e pelo ranking do futebol gaúcho, e além da divisão de acesso com a terceirona gaúcha, se unir, ficando apenas 2 divisões no interior, no estado do Rio Grande do Sul. Porém, fica a dúvida, equipes que estão na divisão de acesso como o Esportivo, poderia voltar num tapetão direto para a primeira divisão, porém com a estrutura ainda baixa, vamos dizer assim, Não conseguimos ainda manter a divisão de acesso, se planejar para isso, imagina se tiver que disputar uma primeira divisão do futebol gaúcho. Porém, não tem nada definido ainda, tem que mais reuniões irão acontecer, mas a federação é a favor de algumas mudanças, desde que seja viabilizada financeiramente. Para encerrar do esportivo, categoria sub-17, próximo sábado abre o retorno, jogando contra a equipe de Nova Prata. No primeiro turno, jogando em Bento, foi derrotado, precisa buscar pontos, jogando fora de casa, se ainda quiser buscar a classificação para a segunda fase do Estadual Juvenil B. Pelo BGF, que garantiu matematicamente a classificação com 2 rodadas de antecedência, volta às quadras hoje à noite, jogando em Ibirubá contra a equipe da Azif. No primeiro turno, quando essas 2 equipes se enfrentaram, o jogo aconteceu aqui em Bento e a equipe do Ibirubá venceu por 3-0. A equipe da BGF foi a primeira derrota do ano dentro do ginásio municipal. Porém, todas as dificuldades aumentaram, da forma de atletas saindo, de dispensas, e além de tudo, a Azif briga pela ponta de cima da tabela e ainda tem a paixão do torcedor
que acompanha e lota o ginásio lá em Ibirubá. E o técnico Vander está falando dessa partida dificílima. O Ibirubá está nessa batida de chegar entre os 4, que eu acho que vai ser muito difícil. Ela deve ser quinto, né? Mas jogar lá, os caras estão com a febre, né? A torcida está indo, os caras estão apoiando, os caras fizeram uma boa equipe, um bom investimento, né? Então, bom para o profissional que vai lá, né? Treinar sua equipe, vai lá jogar. Pelo Farrapos, que vem de derrota no último sábado, jogando fora de casa contra o atual campeão Curitiba, já se prepara para o próximo jogo, que acontece novamente fora de casa no sábado, contra a equipe do Jacareí, lanterna da competição. Esse jogo o Farrapos deve vencer, deve se afastar da zona de repescagem e aí buscar nas duas últimas que irão restar a vaga para a segunda fase, né, as semifinais do Super 8. Restam 3 jogos e o Farrapos precisa vencer as 3 com ponto extra e ainda torcer por combinações de resultados se ainda quiser ter o sonho de jogar pela primeira vez uma semifinal do Super 8. Pelo Bento Vôlei, que estreou com vitória no estadual na última sexta aqui em Bento Gonçalves, vencendo a equipe do Vôlei Sul por 3-2, mostrou toda a experiência do grupo. Paulão teve algumas dificuldades durante a partida em termos de peças, por ter lesões, não ter conseguido inscrever o campo, né, que é argentino, porém já voltou aos treinamentos, já pensa na próxima partida contra a equipe do Canoas. Ainda é cedo, né, tem lesões aí para tratar, mas a equipe do Bento volta às quadras próximo sábado, jogando em Canoas contra o time da casa, e esse jogo vale a liderança da competição. O Canoas venceu por 3-0, tem 3 pontos na tabela, e o Bento, como venceu por 3-2, tem 2 pontos na tabela, então quem vencer se isola na liderança do estadual gaúcho de vôlei. E Paulão está falando sobre essa partida. Vamos primeiro lamber as feridas, né? Lesões aconteceram, vamos estruturar, vamos dar folga para a galera, foi um jogo desgastante. O começo de temporada é assim, até você enquadrar o físico, enquadrar o condicionamento de explosão, de soltar o time, é bem normal. Então a lesão talvez tenha sido isso, esse acúmulo de trabalho, né? Também é uma coisa que pode acontecer, só que com um grupo reduzido. A gente então vamos passo a passo, vamos recuperar a primeira equipe, pensar primeiro em nós, para ver depois o que a gente faz contra o próximo adversário. E o melhor jogador da estreia, Rivaldo, além de ser fundamental, porque jogou em várias posições, também está falando desse jogo importantíssimo contra o Canoas. Primeiro vamos treinar muito bem, construir um jogo contra Canoas, para depois realmente chegar lá e tentar tirar uma vitória dentro da casa deles. Pelo Bento Master, que teve o jogo do último domingo cancelado devido ao mau tempo, foi remarcado para o próximo domingo em Moro Reuter contra o time da casa, a partida de ida das quartas de finais do Estadual Master. Depois o Bento decide em casa, vamos torcer que o tempo ajude e a partida de ida das quartas de finais dessa competição possa ser realizada. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Citadino de Futsal, que ontem à noite teve rodada depois de ter cancelado no sábado devido à quadra não ter condições e no domingo também cancelado a rodada de abertura do Citadino feminino. Ontem 6 jogos abriram mais uma semana do masculino. Então vamos conferir como foram os resultados. No Municipal, Galácticos 3, Júnior 2, ANFC 3, Leão 7, Conceição 6, Menem 1. Em Faria Lemos, a ABG 4, Tancredo 2, AF 1, Popa 4 e o Shakhtar perdeu por 8-2 para a equipe do Santa Teresa. E a próxima rodada já está marcada para a quinta, então vamos conferir como serão os jogos. No Municipal, De Bianchi contra Unidos, A Solar contra Colorado e BDL contra São Bento. Em Faria Lemos, CAF contra Locomotiva, Parma contra Socanelas e PSG contra Meia Boca Juniors. E uma das rodadas que foram canceladas no ginásio municipal devido à quadra estar úmida, estar com goteira, já tem nova data, sábado à noite, mais 3 jogos do Citadino de Futsal e também a rodada de abertura do feminino acontece domingo em Faria Lemos, claro, se o tempo permitir. Falando em tempo permitir, o Distrital de Futebol de Campo, que também foi cancelado no final de semana, essas rodadas que seriam realizadas no último final de semana passarão para sábado e domingo, sábado nos veteranos e domingo o Sub-18 e também o principal.
E na sexta-feira à noite, a grande final do Distrital de Futsal na categoria masculino e livre. Depois de ter a Paulina campeã no feminino e também nos veteranos, é a vez de conhecer quem será campeão no masculino. São Valentim, que busca o tetracampeonato, ou a equipe do Barracão, que busca o bi. Na partida de ida, o Barracão venceu por 3-2 e agora joga por um empate, a partir das 8h30 da noite, a grande final. E antes disso, lá em São Valentim, é óbvio, a decisão do terceiro e quarto lugar entre Alcântara e Tuiuti. O Tuiuti largou com vantagem, vencendo por 7-3 e agora também joga por um empate nessa competição. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na sexta-feira repercutindo o jogo da BGF de hoje à noite e também o duelo do Bento Vôlei contra o Canoas no próximo sábado. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.